Olá! Hoje a gente vai analisar uns relatos bem fascinantes, sabe? De eventos que, bom, parecem desafiar a lógica. Exato. O material que a gente tem aqui são trechos de uma fonte Milagres, casos sobrenaturais que desafiam a ciência. Basicamente, compila histórias que são apresentadas como milagres mesmo. Isso. E a nossa ideia aqui é explorar mais a fundo essas narrativas, né? Entender como são contadas. Exatamente. E para começar, que tal a gente pegar uma história que, nossa, chama muito a atenção? A de um menino que teria voltado da morte. Ah, sim, essa é é bem marcante. Aconteceu em Minas Gerais, né? Um garotinho de 4 anos. Isso. Ele ficou mais de 15 minutos submerso numa piscina. 15 minutos? E, bom, a equipe médica declarou ele sem vida. Nossa. Já tinham dado como fim da linha, então? Pois é, mas aí o relato na fonte diz que a mãe começou a orar ali do lado e, de repente, o menino abriu os olhos, voltou a respirar. Assim? Do nada? Segundo a fonte, sim. E o mais impressionante é que hoje ele levaria uma vida normal. Completamente normal, a família, claro, acredita que foi Deus. É um contraste muito forte que a fonte apresenta, né? O diagnóstico médico, tipo, terminal, contra uma recuperação que eles ligam direto à fé. Exatamente. O texto parece querer enfatizar isso mesmo. A falta de uma explicação, digamos, científica convencional para aquele resultado, naquelas circunstâncias. Faz sentido. A força da narrativa está aí, nesse inexplicável. Precisamente, é o confronto à ciência daquele momento, dizendo uma coisa e o resultado sendo outro, atribuído, bom, à oração, à fé, e essa linha continua, né? Tem mais. O caso da Dona Maria de São Paulo, 63 anos, Ah, lembro desse. câncer de pulmão, né? Bem agressivo. Isso. O prognóstico era ruim, poucos meses de vida, segundo a fonte. Mas aí, durante uma vigília de oração, ela conta ter sentido um calor muito forte no peito. E aí vem a conexão que a fonte faz, né? Essa sensação física, subjetiva, o calor, e uma mudança fisiológica enorme. Como assim? Os exames depois simplesmente não mostraram mais o tumor. Sumiu. Sério? Desapareceu. É o que a fonte relata. E tem a fala dela, né? Foi a mão de Deus, eu senti ele me curar. E, de novo, a narrativa reforça. A equipe médica teria ficado, tipo, sem entender nada, sem explicação para a remissão. Essa ligação, né? Sensação física, cura e a falta de explicação médica. É outro ponto que a fonte parece martelar. E tem mais coisa, né? Não para por aí. Não, não. O padrão meio que se repete. Tem a menina Beatriz, em Recife, nasceu com paralisia nas pernas. Os médicos diziam que ela nunca andaria. E, Aos 6 anos, num culto religioso, ela levantou e andou, sozinha. Pelo menos é o que está no relato. nossa, e o missionário? Aquele do avião, Assim, em Goiás, o avião caiu, se destruiu todo e ele saiu só com arranhões. Ele disse que orou e viu tipo um anjo protegendo a cabine. e cada história, situações muito extremas, com desfechos improváveis. E falta um caso ainda, né? O do bebê no Paraná, o Lucas. Isso, Lucas nasceu com uma má formação pulmonar gravíssima. Os exames mostravam tipo quase nada de pulmão, mas ele respirava. Respirava normal, mesmo sem pulmão funcional nos exames. Pois é, respirava normalmente. E o relato continua dizendo que os pulmões se desenvolveram depois. E até cita um médico, falando que era um milagre inexplicável. Então, olhando para tudo isso que a fonte traz, O que a gente vê é um padrão claro, né? Situações extremas, de vida ou morte, ou diagnósticos muito ruins. exato, ou acidentes graves. Isso. E aí, uma reviravolta, que a fonte sempre atribui a fé a Deus, a uma intervenção divina. E o resultado, bom, desafia o que se esperava da medicina ou da lógica naquele momento específico. É como se a fonte usasse essa estrutura. O limite do conhecimento humano de um lado e uma força maior do outro, para dar peso a esses relatos.
Exatamente. São narrativas construídas para apontar para algo. Uhum. Além do nosso entendimento científico estabelecido. Pelo menos na visão apresentada ali. O foco é sempre no extraordinário, no que parece fugir à regra. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente viu hoje relatos de eventos muito fora do comum, né? Compilados nessa fonte, milagres. Histórias onde o inexplicável parece ter acontecido e, bom, mudado vidas de um jeito radical. São histórias que, do jeito que são contadas ali, desafiam a nossa noção do que é possível, né? Totalmente. E essas narrativas, sabe? Elas levantam uma questão interessante sobre como a gente interpreta essas experiências que parecem, bom, transcender o que a ciência explica hoje. Fica aí a reflexão, né? Qual será o papel dessas histórias contadas desse jeito na fé das pessoas, na busca por algum sentido quando a gente se depara com o inexplicável?